Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast Direito com Rafa e o episódio de hoje está super atualizado. Paramos tudo porque tivemos uma atualização na nossa lei. Na verdade, foi sancionada uma nova lei, a 14.713, que mudou algumas questões de guarda compartilhada. E hoje nós vamos falar tudo sobre essa lei. Tudo sobre os tipos de violência, como você vai usar essa lei, como você vai, de fato, usar o procedimento a seu favor. Como você pode pedir guarda compartilhada? Como você pode pedir a guarda unilateral? Em que caso será aplicada a guarda compartilhada? Em que caso será aplicada a guarda unilateral? Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Direito com Rafa. O Wallace novamente aqui com a gente, né? Mais uma vez participando aí. Até a Luísa fazer os 5 anos de idade. Vamos abordar todas as questões aí dessa nova lei que foi aprovada, sancionada essa semana, né? Lei 14.713. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar dela e vamos esmiuçar aqui tudo para as mães. Esse vai ser provavelmente a explicação mais completa que terá aqui no YouTube sobre essa lei. Então vamos abordar ali. Ontem, ficou pesado o nosso canal de atendimento depois do conteúdo novo? Chegou bastante gente no líder de destaque. Tem um pouquinho de paciência aí, pessoal, que a gente vai atender a todas com muita atenção, muito carinho, muito cuidado, como sempre acontece no nosso atendimento lá. Isso aí. E não esqueçam de nos avaliar no Google. Somos ali, talvez, o único, um dos pouquíssimos escritórios que tem 100% de avaliação 5 no Google. Isso é o que nós prezamos dentro do escritório, um atendimento e um acolhimento diferenciado e humanizado. Mas vamos lá então, Wallace. As dúvidas que mais chegaram antes de qualquer coisa, eu vou explicar aqui, até para você, né? É sempre aqui, eu vou tentar dar uma aulinha para você que vai servir também para as mamães. O Wallace está no primeiro ano de direito, gente, então ele aproveita muito aqui, nós vamos treiná-lo para quando ele vai passar na OAB, eu tenho certeza, no quarto ano. Tendo aula com os melhores, né? Isso aí, a gente espera que você permaneça no escritório lá e assim se torne destaque também, referência nacional. Wallace, o que mudou na lei? Vamos lá, de forma bem clara. Você acompanha os atendimentos, então você sabe que a nossa orientação, até sexta-feira, para ser bem exato, sempre foi a mesma. Como que funcionava a questão da guarda compartilhada? Anteriormente a essa nova lei, quando o pai e a mãe não entravam em acordo em relação à guarda, automaticamente o juiz aplicava qual tipo de guarda? Compartilhada. A compartilhada era a regra, e para nós era até um pouquinho mais difícil explicar, porque nunca fez sentido essa regra, na verdade. Era uma regra que prejudicava as mães na maioria das vezes. Porque o judiciário entendia que, independentemente se o cara agredisse a mulher, se o cara agredisse a criança, se o cara fizesse qualquer tipo de ameaça, insultasse, humilhasse, se houvesse qualquer tipo de agressão, ainda assim a guarda compartilhada seria aplicada. Eram poucas as exceções que davam direito à mulher a ter a guarda unilateral. E o que aconteceu agora? Agora nós temos uma mudança radical, né? Veio a lei 14.713, agora de 30 de outubro de 2023, o Congresso aprovou, o presidente sancionou e a validade dela é imediata após a sua aplicação. Então já está válida, já está valendo essa lei. E o que mudou nessa lei? Agora, quando tivermos evidências e indícios de prática de violência doméstica ou familiar, será aplicada a guarda unilateral. Ainda fomos além, na verdade. Fomos porque nós, como povo, né, elegemos ali quem, obviamente, alterou a legislação e depois tivemos a sanção do presidente. Então, mas vamos aqui ser mais categóricos. A lei foi além. Essa lei, além de alterar o Código Civil e uma outra lei específica, agora o juiz, antes da audiência de conciliação, ele é obrigado a dar 5 dias de prazo para que a parte contrária, nós, representando nossos clientes, sim, e o Ministério Público apresente indícios e elementos de que há a prática de violência doméstica ou familiar.
Então, essa, em resumo, foi a mudança que nós tivemos. Mas, Rafael, qual é a grandiosidade dessa mudança? O que ela realmente muda na essência do direito? Antes de nós sabermos, de nós falarmos com você que nos assiste, eu estou aqui olhando para o Wallace, que nós estamos batendo papo, eu estou explicando para ele, mas para você que nos assiste, antes de você entender a mudança da lei, eu preciso que você entenda o que é uma violência doméstica ou familiar. Muita gente que nos assiste acha que a violência é somente aquela física, é somente a agressão. Então vamos lá. Nós temos 5 tipos de violência no Brasil. A violência física, patrimonial, psicológica, moral e sexual. Esses tipos de violência doméstica e familiar, elas têm ali os seus desdobramentos também. A agressão física não é só bater, espancar, como a maioria acha. A agressão física é desde um puxão, um segurar forte no pulso, um toque que você não autorizou por parte do seu atual, do seu ex, é agressão física. É agressão física também tortura, espancamento, cortes, arremessar objetos na pessoa, isso também é agressão física. A agressão patrimonial é aquela que o homem mantém, obviamente, o controle sobre o dinheiro, inclusive o dinheiro da mulher. O homem também não paga pensão, é um tipo de violência patrimonial. Apesar de muitos relutarem quanto a essa prática, eu sou categórico. Não pagar pensão alimentícia é violência patrimonial contra a mulher, porque sujeita a mulher, às vezes, a se desdobrar para colocar o arroz e o feijão no prato do filho, quando isso era obrigação do pai. Enquanto o pai não vai preso por não pagar a pensão alimentícia, a mulher é também violentada patrimonialmente. Violência patrimonial, além disso, é privar a mulher de comprar o que ela quer comprar com o direito dela, com o dinheiro dela. Por exemplo, esconder os cartões de crédito da mulher ou bloquear os cartões de crédito da mulher, impor limites ao que ela ganha. Outro tipo de violência é a violência psicológica, a mais famosa entre todas elas. E o que essa violência psicológica é? Você ameaçar a mulher, você humilhar a mulher, você ofender a mulher, você praticar gaslighting. Sabe o que é gaslighting, Wallace? Não. Gaslighting é a prática de manipulação da mulher. E como que funciona isso? Você vai injetando sementinhas na cabeça dela até que ela acredite que ela não é capaz, que ninguém mais vai querer ela, que ela fez algo que de fato lhe gerou culpa, quando na verdade ela não tem culpa. A gente vê muito gaslight em caso de traição. O cara vai, trai a mulher e depois ele justifica que traiu porque faltou sexo dentro de casa, porque a mulher induziu ele, porque ele não aguentava mais esperar num estado de pós-parto ali, enquanto a mulher está se recuperando de um parto. Isso tudo é gaslighting. Por quê? Porque o cara manipula a mente da mulher ao ponto dela acreditar que realmente ela é culpada por aquilo que ela nunca teve culpa. E gaslighting é um tipo de violência psicológica. Humilhar a mulher publicamente, reduzi-la ali à situação pelas roupas que ela veste, por exemplo. Essas violências psicológicas carregam como se fosse uma estrutura de uma violência velada, né? Muitas vezes a sociedade dentro de casa, no WhatsApp. Não repara, mas tá acontecendo, Tá né? acontecendo. E é o tipo de violência mais comum que nós temos. Porque, como você bem disse, ela é feita na calada. Então, ela é em off. É o tipo de violência que acontece dentro da casa, numa conversa de WhatsApp, numa ligação, numa mensagem de áudio. Então, sabe aquele tipo de comunicação que o cara manda uma ameaça para a mulher e depois ele apaga? Então, ele cometeu 2 tipos de violência ali. Ele cometeu violência psicológica quando ameaçou, que também é crime, e cometeu outro tipo de violência quando ele apagou a conversa e a mulher vai indagar isso, vai questionar, e ele fala que não mandou aquilo. Isso é gaslighting. Tenta fazer a mulher parecer louca, quando na verdade ele fez o ato. Então, em suma, essa lei veio para coibir esse tipo de qualquer tipo de comportamento agressivo, né? Mesmo que seja sutil, Sim, igual você disse, psicológico, por forma de WhatsApp, numa conversa e algum comportamento. Pô, esconder o cartão de crédito da esposa, tá dificultando ela ter acesso
ao dinheiro. Sim, não por consegue isso que eu comprar. falei que a grandiosidade dessa lei não está somente na questão de ter ou não ter a guarda compartilhada e ter a guarda unilateral. É mais um mecanismo que o judiciário dispõe a favor da mãe, da mulher vulnerável, para que ela, obviamente, se livre de alguns tipos de agressão. Porque os homens usam o pedido de guarda compartilhada hoje, mesmo sabendo que não vão dar conta da guarda compartilhada, com um único intuito. Qual que é o intuito deles? Desestabilizar emocionalmente a mãe. Agora, nós vamos utilizar essa prática rotineira contra eles mesmos. E não havendo a possibilidade de ter uma guarda compartilhada em caso de agressão, a tendência, pelo menos esse é o propósito da lei, é que nós tenhamos ali uma diminuição nos tipos de violência. E não para por aí, nós falamos de violência física, violência patrimonial e violência psicológica, mas nós temos também a violência moral. E a violência moral, por mais que ela também não esteja tão presente como a física, como a violência patrimonial, ela também é em off. Ela é na calada da noite. A violência moral é aquele tipo de violência, por exemplo, que o cara proíbe a mulher de vestir determinadas roupas, que ele tem um controle sobre ela, que ele pede para que ela, por exemplo, saia, abdique do trabalho dela, para, de fato, cuidar ali da casa. E nós temos mais dentro da própria legislação e do próprio portal do Instituto Maria da Penha, se você nos assiste. Só você entrar no Instituto Maria da Penha e lá eles esmiuçam todo tipo de violência. E aqui dentro da violência moral, nós temos também, por exemplo, as críticas mentirosas. E um ponto importante é desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir, obviamente, e acusar a mulher de traição. Quando você acusa a mulher de traição, sabendo que ela não praticou nada de traição, além de ser uma prática de violência psicológica, porque entra na seara do gaslighting, também é uma prática de violência moral. Quase ninguém sabe disso. E por último, nós temos a violência sexual, que é muito, muito triste. Todo mundo acha que só acontece estupros fora de casa. Todo mundo acha que só acontece estupros e que quem pratica esse crime são pessoas desconhecidas, quando na verdade a maioria dos estupros são cometidos principalmente aqueles infantis, por pessoas próximas. Mas nós temos ainda um tipo de estupro pouco divulgado e pouco denunciado, porque quando a mulher vai na delegacia para denunciar esse tipo de estupro, ela tem uma revitimização. Ela se torna vítima duas vezes, vítima do abusador e vítima do agente ali que vai lhe atender, que questiona, tá, mas o cara quis praticar um ato sexual com você, mas você não é casada com ele? Você não casou com essa finalidade? E aí nós temos dois tipos de violência seguidos. A do abusador e do agente que pratica novamente na instituição ali, no órgão público. Então, o que é uma violência sexual? É quando o cara, por exemplo, impede a mulher de usar meios contraceptivos. É quando o cara pratica o ato sexual quando a mulher não quer. Quando o cara pratica a extorsão sentimental na mulher, ou seja, o cara ele força a barra, chantageia para que a mulher faça o ato sexual com ele. A prática, por exemplo, de impedir que a mulher de fato exerça o seu direito de falar não quando ela não quer. Tudo isso é violência sexual e acontece dentro do relacionamento. Qualquer pressão nesse sentido que não seja do consentimento da esposa, da mulher ali dentro do lar, é configurado como... Tudo que extrapola o não. Eu não quero, eu não quero. Então, Wallace, nós temos todos esses tipos de violência. Todos. Nós falamos aqui 10% do que está inserido nesses tipos de violência. Tem muitas e muitas outras coisas. Rafael, mas é só a violência contra a mulher? Por exemplo, o cara cometeu uma prática, agrediu a mulher. E aí a mulher vai, registra o boletim de ocorrência, pede medida protetiva e consegue a medida protetiva. Essa mulher é vítima de violência doméstica, então, obviamente, o cara não pode ter a guarda compartilhada, vai aplicar a 14.713. Ponto. Mas e quando não é a mulher, a mãe da criança que foi a vítima de violência? E se o cara não praticou a violência contra a mãe da criança, mas praticou, por exemplo, contra a atual companheira ou contra a ex-companheira? E aí?
eu entendo particularmente, a lei é categórica. Vamos ler a lei aqui pro pessoal. A lei, ela fala o seguinte, tá lá no parágrafo 2º, né, do artigo 1584 do Código Civil. Quando não houver acordo entre mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Vírgula. Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado, no caso ao juiz, que não deseja a guarda da criança ou do adolescente. Então, quando não tiver acordo, automaticamente vai aplicar a guarda compartilhada. Ou então, se o pai manifestar que não quer a compartilhada, que ele pode deixar a unilateral para a mãe, será unilateral ou vice-versa também. E tem o ou ainda, que foi o que acrescentou. Ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. E o que isso nos diz? Que se a atual companheira do cara ou a ex-companheira do cara também foi agredida, você entende que uma vez que ele foi um agressor contra a ex-mulher, que ele oferece risco? Com certeza. E a lei é clara, que evidencia a probabilidade de risco de violência. Então, se ele agrediu outra mulher, há o risco dele agredir a mãe da criança. Neste caso, nós temos que ficar atentos não somente à prática de violência doméstica do entorno, nós temos que do núcleo, mas nós temos que ficar atentos também ao entorno, ao que o cara fez. E aqui nós não estamos falando somente da agressão física, como nós dissemos. O cara mandou uma mensagem ameaçando a mulher. Olha, eu vou quebrar você. Olha, se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa com você. Isso é ameaça. Registre o BO. Se você não registrou em tempo, junte essa mensagem no processo, porque ameaça é prática de violência psicológica. Violência psicológica é violência doméstica e familiar. O que isso significa? Que abrange, representa risco, probabilidade de risco de violência. Neste caso, não é nem a probabilidade de risco, já houve o risco. A mulher já está sob o risco. Não vai ter guarda compartilhada, vai ser unilateral. Mas para que a gente entenda ainda mais, já que é uma aula aqui, o que muda? A mãe precisa entender também, nós já explicamos os tipos de violência, mas qual que é a diferença na prática de uma guarda compartilhada para uma guarda unilateral? Então, anteriormente, a guarda compartilhada era aquela regra e a guarda unilateral era aquela exceção. Para nós diferenciarmos de forma bem categórica, sem muito juridiquês, o que é uma guarda compartilhada e o que é uma guarda unilateral, eu vou ser bem específico. Guarda compartilhada compartilha decisões em prol da criança, compartilha direitos e também responsabilidades. Ou seja, o cara tem direito a opinar sobre a escola que o filho vai estudar, mas ele também tem que participar das reuniões escolares. Ele tem que ir quando for solicitado na escola. Ele tem que auxiliar a mãe quando a mãe não puder buscar a criança na escola. O cara tem o direito de saber compartilhar decisões sobre qual médico vai. Ou quando tem consulta, ele tem que saber. Mas ele tem a obrigação de acompanhar a mãe e a criança, ou só a criança, na consulta médica. Então é uma troca. A guarda compartilhada, ela foi criada no intuito para que os pais, os bons pais, obviamente, pudessem ali participar mais incisivamente da guarda e da tomada de decisões dos filhos. Eu brinco e falo, às vezes até com uma certa presteza, que a guarda compartilhada funciona da seguinte forma, com todo respeito ao exemplo que eu vou utilizar aqui. Mas é como se você colocasse uma corda aqui do lado. O cara, quando é um bom pai, ele passa longe dessa corda. Ele vai na reunião escolar, ele vai ajudar a mãe, ele vai compartilhar informações, ele vai participar de consultas médicas. Dividir a responsabilidade, ele vai de fato. dividir a responsabilidade. O cara, quando não é um bom pai e quer só desestabilizar a mãe pedindo a guarda compartilhada, ele mesmo pega essa corda, coloca no pescoço e se enforca sozinho. E rápido. Justamente. Enquanto está no processo, vai ser o cara bom pai, o que chora na audiência, que quer se fazer presente, que é vítima de alienação parental. Acabou o processo, filho, o cara vai sumir. Ele só quer te desestabilizar emocionalmente. E tem uns detalhes, tá? Tem alguns mitos
da guarda compartilhada. Não vai, em nenhum momento. Vamos lá. Quais são os maiores mitos da guarda compartilhada que são aqui explicados de forma errônea, às vezes, no Instagram? Primeiro, não vai dividir o seu filho. Seu filho não vai ficar 15 dias com cada um. Isso é convivência alternada, só é aplicado habitualmente depois da adolescência, nos 14, 15 anos, se o seu filho assim quiser. Então, dificilmente o juiz vai dar essa sentença e vai se manter no tribunal, a não ser que você queira dividir ali o filho em períodos iguais, porque é prejudicial até para a criança, que não vai ter um regramento habitual. Então, esse é mito, não vai dividir o seu filho. O segundo mito é, não vai diminuir a pensão. Por quê? Porque a guarda compartilhada exige um lar de referência. E quem tem um lar de referência, obviamente, vai ter mais gasto que o outro. Então, continua aplicando a regra da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Não vai diminuir a pensão o fato do pai ter guarda compartilhada. Certo. Terceiro mito. Não precisa de autorização do pai para você viajar dentro do território nacional nos seus dias. Poxa, você vai para onde você quiser, desde que você informe ele. Informar é diferente de pedir autorização. Mas é para viagens locais, né? Obviamente nacionais. Para o exterior, infelizmente, independentemente da guarda, você ainda vai precisar da autorização do pai. Outro mito, você não é secretária do pai, você não é babá também da criança para ficar mandando fotinha pro pai, para ficar mandando informações rotineiras do que a criança comeu, onde a criança tá, se a criança foi no banheiro. Se o cara quiser ter essas informações, ele que participe da vida do filho. Ele que busque as informações, ele que faça isso nos dias de convivência dele. Então, isso são mitos. E mitos que se espalham com uma frequência inimaginável aqui na rede social. Mas fique tranquila, mamãe. Como eu te disse, são somente mitos. O cara, quando sabe de verdade o que é a guarda compartilhada, ele acaba se afastando quando ele é um cara descompromissado. Quando é um cara compromissado, nada. Você é pai. Eu te pergunto, faria alguma diferença hoje para você ter a palavra compartilhada? Você nem tem isso, que eu sei. Mas faria diferença para você ter uma palavra compartilhada em um termo de acordo? Não, e nunca fez, né? A gente sempre compartilhou realmente as decisões, a participação. Não. Você teve aqui, eu não vou usar exemplos aqui, mas recentemente ali você teve que tomar uma decisão em relação à sua filha, e eu achei bacana que você e a sua ex-companheira, a mãe dela, sentaram e decidiram em conjunto. Dialogamos, eu fui comunicado. E você falou, né? Se você manter, eu mantenho. Tudo que é conversado e entendido num bom senso entre as partes, quando o interesse da criança está na frente de interesse pessoal, tudo se resolve de maneira mais simples. E essa é a regra e o fundamento basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até, não sei se você sabe, mas você vai chegar a estudar o ECA. O nosso ECA, Wallace, é o melhor estatuto de proteção à criança e adolescente do mundo. Ele foi validado pelo maior número de países em todas as comissões que existem. É um estatuto que protege a criança de absolutamente tudo. Ele é perfeito na teoria. Na prática não se aplica. Mas na teoria, por quê? Porque a base dele é justamente isso. Não me interessa o que o pai quer. Não me interessa o que a mãe quer. Interessa o que é o melhor para a criança, para o filho. E infelizmente o nosso judiciário não aplica isso. Nós estamos aí numa luta para revogar ou modificar a lei de alienação parental e proteger as mulheres justamente por conta disso. A lei de alienação parental, ela tem um intuito punitivo. Ela só quer punir alguém. E não interessa se na punição da mãe o filho vai ser prejudicado. Quando na verdade o ECA fala que o interesse da criança se sobressai aos interesses pessoais, aos interesses dos pais. Então assim, hoje a guarda compartilhada, ela tem muitos mitos que acabam assustando os maus pais. Os bons pais, pouco importa ter a palavra compartilhada no acordo. Pouco importa. Eu acho bacana isso, né? Nós temos alguns clientes no escritório que fazem questão, independentemente de qualquer tipo de regulamentação, de mandarem informação. Então a criança está doente, manda para o pai. Rafael, mas o pai não vai fazer nada, mas você cumpriu sua obrigação, fique de consciência livre. Se ele não foi, ele é o babaca, ele é o otário. Faça a sua parte, porque isso acaba blindando você
de qualquer futura acusação indevida de alienação parental. Porque tem um homem que não vale nada. O que ele faz? Seu filho está internado, você manda uma mensagem para ele. Olha, a criança está aqui, passou mal e tal. Se o cara não vai, você tem a mensagem de que comunicou ele. Agora, se você não comunica formalmente, mesmo o ordinário sabendo que o filho está internado, mais para frente ele entra com um processo, um incidente de alienação parental, e fala que você ocultou informações dele. Por isso que é importante registrar. Não estou falando para você registrar aqui para pagar de boa samaritana, não. É para você não ser prejudicado depois. E o mesmo vale para informações. Guarda compartilhada. Nós falamos aqui do terceiro mito, né? Que você pode viajar. Vamos lá, então, na prática. É o seu dia de convivência. Você tem uma semana com a sua filha e você quer ir com ela viajar para a praia. Vou te dar 2 exemplos aqui. Certo. Você vai lá para Balneário Camboriú. Poxa, uma praia linda, seguro, vai proporcionar um lazer para sua filha. E aí você manda para a mãe dela. Olha, fulana, eu vou com a minha filha nos dias tais para Balneário Camboriú e nós vamos ficar de tal data até tal data no Hotel X. Rafa, mas por que eu preciso falar onde está? Porque se acontecer alguma coisa lá, você sabe onde socorrer sua filha. E se acontecer algo enquanto você estiver lá, o pai pode socorrer sua filha. Nós tivemos um caso emblemático que eu sempre toco aqui no assunto de uma mãe que foi viajar, não comunicou ninguém, nem o escritório, nem o pai, nem a família, nada. E lá, ela passou mal. Ela teve um AVC. E aí o que aconteceu? Nós só localizamos a mãe depois de 11 dias. E através do sistema de SUS fácil. Por quê? Porque o hospital não vai se preocupar em ir atrás ali de informações, teoricamente, dos familiares. Eles vão pegar a criança e vão colocar ali a criança no abrigo, vão nomear um tutor para ela, enquanto cuidam da urgência da mãe. Então, informação é diferente de autorização. Aí você foi lá e informou a mãe, e a mãe fala assim, eu não autorizo que você vá. O que você vai fazer? Você vai mesmo assim. Porque você não representa risco para sua filha, e o lugar que a sua filha vai não representa risco para ela mesma. Agora vamos mudar aqui. Você manda uma mensagem para a mãe e fala assim, olha, tô indo com a minha filha lá pro Morro do Vidigal. A gente vai lá visitar um barzinho que abriu lá, e aí o morro não está pacificado ainda. Você vai colocar sua filha em risco. Aí, neste caso, a mãe pode falar que não autoriza. E se você insistir, a mãe pode bloquear a sua ida, porque você colocou a criança em risco. Então, voltamos à estaca. O que deve ser levado em consideração? O melhor interesse da criança. Se você quer ir para o Morro do Vidigal, que vá. Quer ir para o Morro do Macaco, que vá. Quer ir lá para a Penha, que vá. Quer levar tiro, que leve. O que não é muito difícil no Rio de Janeiro, né? Mas não oferece o risco para... Não oferece o risco para a criança. Entendeu? E então a guarda compartilhada é esse compartilhamento. E regra básica, né? É necessário, na guarda compartilhada, que a criança tenha um lar de referência. Ela tem que saber onde ela mora. E normalmente ela mora com a mãe. Em 99% dos casos, o lar de referência é com a mãe. E isso impõe que a criança sabe o seu endereço. Ela mora lá. Rafael, mas e se minha filha ficar X dias com o pai? Não interessa, ela mora com você. O lar referencial dela é com a mãe. É importante para a própria criança saber identificar aonde isso, ela né? mora. Já pensou se alguém poder pergunta? Onde você segurança. mora? Aí eu moro de segunda a terça na casa da minha mãe. Aí na quinta pra sexta eu moro na casa do meu pai, no endereço tal. Depois eu volto pra casa da minha mãe, não existe isso. Onde você mora? Eu moro com a minha mãe no endereço tal. E eu visito meus pais nos dias tais. Ainda que ela fique, ainda que ela conviva com o pai alguns dias, ou às vezes tem... Muitas crianças ficam na casa das avós, que também tem esse suporte do núcleo familiar. Mas o importante é a criança saber, né? O lar referência dela e Sim. ter esse direcionamento. E tem o lar referência. É obrigatório o juiz colocar o lar de referência. Então essa é a guarda compartilhada. A guarda unilateral, a mãe não tem muitas obrigações de informar locais, datas, de compartilhar o poder de decisão com o pai. É só dela. Só que na outra ponta, é o que eu sempre brinco. Aqui, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então você não tem a obrigação de informar o pai
quando você vai viajar com o seu filho. Mas o pai também não tem obrigação de te informar. Então, muita atenção ao buscar uma guarda unilateral sem saber o que é uma guarda unilateral. A guarda unilateral não dá para você, mamãe, nenhum poder excepcional. Ela vai, obviamente, livrar você de ficar, às vezes, tendo que prestar informações para o pai, tendo que compartilhar decisões com o pai, principalmente aquele pai problemático. Ela vai, talvez, favorecer e facilitar uma mudança sua de domicílio, se você quer ir para uma cidade mais próxima, para um outro estado, justificadamente. Mas, veja bem, ela não vai te dar nenhum poder. E temos que ter uma atenção exclusiva, porque, da mesma forma que você não precisa prestar informações ao genitor, ele também não precisa prestar informações para você. Então pense bem, você fica 15 dias com seu filho e você está na paz, não precisou prestar nenhuma informação para o pai, não precisou atender o pai. Mas quando seu filho estiver com o pai, ele também vai fazer a mesma coisa. Por isso, algumas vezes eu indico a guarda compartilhada para as mães, mas não no intuito delas compartilharem informações, compartilharem convivência. Não vai aumentar a convivência. Separem na cabeça de vocês, guarda é uma coisa, convivência é outra. Mas eu solicito, eu indico a guarda compartilhada para o quê? Para que a mãe também tenha acesso a informações do filho quando este estiver com o pai. Extremamente importante. E esse é o resumo, né? O que a mãe deve fazer para fazer... O que a mãe deve fazer para fazer é foda. O que a mãe deve fazer para validar essa lei, para usar essa lei? Se você está em processo judicial, brigando com o pai pela guarda do seu filho ou da sua filha, e aquele cara, o pai, é um agressor ou representa risco, potencial risco, probabilidade de risco, de cometer uma violência doméstica ou familiar, basta você peticionar a nova lei para o juiz e o juiz, antes da sentença, vai ter que aplicar essa lei. Rafael, se ele não aplicar, os tribunais estão aí para cassar decisões de juízes que não cumprem a lei. Rafa, mas existe juiz que não cumpre a lei? É o que mais tem. É o que mais tem. Nós vamos ter ali uma guerra com o judiciário nesse começo. Viu, mamãe? Vocês que nos assistem, não achem que a aplicação da 14.713, que é essa nova lei que versa sobre a guarda unilateral em caso de violência doméstica, que vai ser aplicada como se fosse a regra pelos tribunais. Não, né? Não vai ser tão simples. O judiciário vai se mostrar resistente. Você vai precisar entrar com agravo de instrumento, apelação, se for necessário, recorrer até o STJ, no RESP, para fazer valer a lei. Olha que coisa ridícula. Você ter que acionar os outros tribunais para fazer valer a lei. Vai levar um tempo. Isso, o juiz descumpre a lei. Alguns juízes vão cumprir, outros vão se fazer resistentes, e para esses é só uma paulada vindo do tribunal para talvez ele modificar ali o entendimento e aplicar a legislação. Mas nós estamos ali firmes e convictos. Todos os nossos processos serão modificados. Então, se você tem um processo em andamento, peça a aplicação da lei. Se você não tem nenhum processo em andamento, mas está sendo ameaçada, está sendo vítima de violência psicológica, foi vítima de violência física, detém medida protetiva contra o pai, neste caso, entre com a revisão de guarda e peça para que a guarda seja modificada para unilateral. Até porque é compartilhada. Quando você já é vítima de violência, ela se torna outra violência. Um bom pai nunca será agressor. Vamos mudar o contexto da frase. Um agressor nunca será um bom pai. Não existe, não conheço nenhum homem no planeta que agrediu a mãe do seu filho e possa ser considerado um bom pai. Esse cara é somente um agressor, e aqui eu vou usar palavras ofensivas talvez para alguns, mas é apenas um doador de material genético. Doador de esperma, é apenas um genitor, é apenas um progenitor, mas pai não. Um pai não agride a mãe do seu filho ou da sua filha. Porque em hipótese nenhuma o cara configura um exemplo de conduta de pai, né? Porque os filhos e o filho enxergam é o espelho, exemplo, né? É o espelho. Eu assisti um
um vídeo, um trechinho desses podcasts, um corte, que o cara fala, eu não vou me lembrar aqui o nome, mas é um americano dando entrevista falando que aos 3 anos de idade, o filho dele, ele agrediu o filho no caso. Ele deu um tapa na cara do filho de 3 anos porque o filho não queria cantar parabéns pro irmãozinho ou pra irmãzinha. E isso aconteceu há mais de 10 anos atrás pro cara. E o cara nunca apagou aquela imagem, por quê? Porque ele diz que o filho dele não foi mal educado, não se comportou de forma adequada ao ponto de levar um tapa, nada justifica agredir uma criança com um tapa. Ele falou assim que a dificuldade dele naquele momento foi só entender que o filho dele estava sendo uma criança de 3 anos, que não queria cantar o parabéns. E que se ele pudesse mudar algo, que ele mudaria da seguinte forma: filho, tudo bem, você não quer cantar o parabéns, você só come o bolo então. Mas não, ele agrediu a criança, porque a criança, para comer o bolo, teria que cantar o parabéns. Então assim, e o que isso trouxe de reflexão no corte? Porque ele sabe que aquela agressão dele contra a criança vai se perpetuar por outras gerações. Olha que curioso. O menino agredido provavelmente tem chances de agredir o seu filho, que agredirá o outro até que alguém venha e corte, interrompa o ciclo. Né? E o mesmo vale para o cara que agride a sua companheira. Ele espelha uma imagem no filho que não é adequada. Que é o que você disse. O comportamento da criança condiz com a idade dela. Agora, o comportamento do pai que agrediu não condiz com a idade dele. Não condiz com nada, na verdade, né? Então, assim, fica claro, né? Se a mãe está sendo vítima de algum tipo de violência doméstica ou familiar, o que ela precisa fazer? Ir à delegacia, registrar um boletim de ocorrência. Se porventura se sentir ameaçada, lesada, se foi agredida, se tiver medo, receio do que aquele cara possa fazer, peça medida protetiva e, obviamente, entre com a revisão de guarda, porque não tem como você ter uma guarda compartilhada com o agressor. Nós seguimos o que determina a lei, obviamente, e o entendimento majoritário do STJ, que fala que independentemente se... Olha que coisa ridícula. O cara pode ter agredido a mulher, pode ter espancado a mulher, pode ter quebrado a perna de uma mulher, pode ter tentado matar essa mulher. A mulher pode ser vítima de feminicídio, tentativa de feminicídio, corrigindo. Pode ter passado o inferno por 10, 15 anos no relacionamento. Pode ter sido espancada todas as vezes em que, de fato, ocorreram as discussões. E mesmo assim, ela é obrigada a encontrar com esse cara para entregar a criança. Ela é obrigada a ficar de frente, o algoz, o agressor, para entregar o filho. E aí vem aquela máxima, né? Por que muitas mulheres... E aqui eu faço até uma reflexão para quem nos assiste. Por que existem tantas mulheres que não querem que os pais convivam com os filhos? Será que essas mulheres estão apenas exercendo o que alguns chamam de superprotecionismo ou imaturidade que não quer desprender dos filhos? Será que essas mulheres estão, como diz alguns advogados de pais, né? Estão insatisfeitas com o término do relacionamento e por isso querem descontar nas crianças? Ou será que essas mulheres vivenciaram situações dentro do relacionamento, agressões, ameaças, passaram o diabo dentro do casamento e agora elas têm medo de que essas agressões também sejam reproduzidas para os filhos? Será que essas mulheres não estão apenas querendo proteger os filhos? Eu sempre faço essa reflexão quando uma mãe não quer contar o porquê, ou não tem uma justificativa plausível naquele momento para explicar o porquê que ela não quer que o pai conviva com o filho, e a justificativa vem sempre: eu tenho medo do que ele vai fazer com meu filho. Por detrás dessa frase, eu tenho medo do que ele pode fazer com meu filho, tem inúmeras situações que ela passou, Wallace. Inúmeras situações. Porque ninguém tem medo de algo que não conhece, de algo que não existe. Isso é uma regra básica. Se a mulher passou algo dentro do relacionamento, ela teme que isso seja reproduzido ao filho.
Então, dentro da prática de direito de família, eu fiz um cursinho para vocês lá, né? De atendimento humanizado. E o que eu sempre orientei, para vocês é, antes, obviamente, de julgar, mesmo que na cabeça, né? Sim. Tentem compreender a mulher. Às vezes, aquela mulher que está buscando a execução de um valor ínfimo de pensão, que quer executar 200, 300 reais, ela não está executando para torturar, como alguns advogados de paz falam, né? Às vezes, aquela mulher que está executando aquele valor de pensão baixo, ela não quer que o cara vá preso só por pirraça. Ela não quer descontar a frustração do relacionamento nesse cara. Às vezes essa mulher passou tanto perrengue, passa perrengue para criar o filho, que ela simplesmente não acha justo que o cara pague a pensão faltando que seja 5 ou 10 reais, mas que tenha dinheiro para fazer um churrasco, para que vá para uma balada, para que tenha dinheiro para comprar um carro de luxo. Às vezes aquela mulher que não quer que o cara conviva com a criança já passou tanto perrengue dentro do relacionamento que ela também tem simplesmente e somente o medo que o cara reproduza essa violência na criança. Então nós precisamos enxergar o entorno. Mas em resumo, nós explicamos aqui como funciona a lei. E hoje você aprendeu mais e em primeira mão aqui, né, a lei que teve a validade foi sancionada no dia 30. Ontem foi publicada e hoje nós já temos um conteúdo aqui na rede social disponível para vocês. Então, se você tinha dúvida de como funcionaria a Lei 14.713, que tivemos alteração no Código Civil sobre o exercício da guarda compartilhada quando tem violência doméstica e familiar, suas dúvidas acabaram. Nós encerramos aqui mais um episódio do podcast Direito com Rafa. E eu espero ali que muito em breve nós possamos nos reunir com vocês novamente. Estaremos aqui na próxima quarta, no mesmo horário, no mesmo canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí, é rapidinho. Você vai ser a mulher e a mãe mais bem informada desse YouTube. Até mais, pessoal. Até mais, muito obrigado aí pela participação novamente, Dr. Rafael. Conteúdo fresquinho e esmiuçado para as mamães aí, como sempre, qualidade. Na próxima, nós vamos trazer o Luan aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.